Vamos lá, olha só. Para não ser um trem tão grotesco, deixa eu contextualizar para você já entender dois, três aulas na frente lá. Porque você trabalhar com limite sem saber para onde vai dar, isso aí é muito complicado. Então vamos lá. Felipe, no seu ensino médio, você só trabalhou até hoje com funções contínuas. O que é uma função contínua, cara? Uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Uma função exponencial. As funções contínuas são aquelas funções onde eu posso traçar o seu gráfico sem tirar o lápis do papel. A ideia é essa aí. São funções que para qualquer valor de x que você aplica nela, você encontra uma resposta definida. Por exemplo, quer ver, cara? Por exemplo, quando eu penso assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 2. Pô, só de você olhar para essa função aí, você entende que qualquer valor de x que você aplicar nela, ela vai te dar como resposta um y, né? Um valor numérico definido. Por exemplo, quanto vale o f de menos 1? Pô, menos 1 ao quadrado, 1 mais 2, 3. Então, nessa função, quando x for igual a menos 1, eu vou ter uma imagem igual a 3. Na mesma função, quanto vale o f de 0? F de 0, 0 ao quadrado, 0 mais 2, 2. Então, quando x for igual a 0, a imagem é igual a 2. Quanto vale o f de 1? 1 ao quadrado, 1 mais 2, 3. Quando x for igual a 1, a imagem é igual a 3. Mas eu poderia também, cara, aplicar nessa função um valor de x, vamos calcular o f de 1,34. Quer dizer, para qualquer valor de x que eu aplico nessa função, eu vou encontrar como resposta um y bem definido. Como é que eu faço então para gerar o gráfico da função? Eu atribuo alguns valores nela, nisso aí, vou colher alguns pontos que pertencem a esse gráfico e vou então traçar o gráfico da função. Quando x for igual a menos 1, a imagem igual a 3. Ó. Quando x for igual a 0, a imagem igual a 2. Quando x for igual a 1, imagem também igual a 3. Eu já sabia, porque eu trago lá do ensino médio, que se a função é do segundo grau, o seu gráfico é uma parábola. Essa aqui é uma parábola com a concavidade para cima, porque o coeficiente A é positivo. Está aqui, ó. Mas preste atenção, quem é essa parábola aí, cara? Essa parábola é uma linha contínua formada por infinitos pontos. Tem um ponto aqui, 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 um ponto aqui, um ponto aqui. Ou seja, infinitos pontos que eu posso obter atribuindo diferentes valores para x daquela função. Então, por que essa função é uma função contínua? Porque qualquer valor de x que eu aplico nela, ela vai me dar como resposta um y, e o seu gráfico eu vou poder traçar lá no plano cartesiano sem tirar o lápis do papel. Tá ok? Então, se a função é uma função do primeiro grau, f de x igual a 2x, tá louco, velho. Essa função não oferece o mínimo risco. Qualquer valor de x que eu atribuo aqui, eu vou encontrar um y. Então, eu posso, com essa função aí, montar uma mega tabela. Ó, x, y, e atribuir aqui infinitos valores para x. Para cada x que eu atribuo aqui, ela vai me dar como resposta um y. Então, eu vou poder, com ela, obter infinitos pontos que, muito próximos, me dá. Entendeu? Dá uma travada aí. Então, eu posso, com essa função, obter infinitos pontos que muito próximos me dão o seu gráfico, que é uma reta. Então, são funções contínuas. As funções polinomiais são funções contínuas. A função trigonométrica é uma função contínua, com periodicidade.
tá ok? Então, o que são as funções contínuas? Funções que não oferecem restrições para o domínio, para valores de x. Qualquer valor de x que você aplica nela, você vai ter como resposta um y. Essa introdução é bem interessante. Vamos lá agora. Aonde que entra a ideia de limite? Antes de ir para aquele gráfico da sua questão lá. Espera um pouquinho. Felipe, de olho nessa função aí. Vai ser a primeira pergunta que o seu professor vai te fazer para você tirar onda. Essa aí não é uma função polinomial. Essa é uma função quociente. Tá ok? Funções quocientes são muito perigosas. O porquê? Que elas podem gerar assíntotas ou indeterminações. Mas vamos lá, isso deixa para o seu professor explicar melhor. Isso está lá na frente. Mas olha onde eu quero chegar com você aqui agora. Essa é uma função quociente. Beleza? Aí alguém me mostrou essa função aqui, ó, Eduardo. Dada a função f de x igual a, tá ali. Calcule nela para mim, calcule f de menos 1. Vamos calcular? Vamos fazer de cabeça? Menos 1 ao quadrado, 1 menos 4, menos 3. Menos 1 menos 2, menos 3. Então, isso é igual a 1. Então, nessa função, quando x for igual a menos 1, eu vou ter uma resposta, um y igual a 1. Beleza? Ah, agora, Eduardo, me dê nessa função quanto vale a imagem para um x igual a 0. Agora, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0. Menos 4, menos 4. 0 menos 2, opa, isso é igual a 2. Então, esse ponto também pertence ao gráfico da função. Até agora, nada demais. Quanto vale o f de 1? Vamos lá. 1 ao quadrado, 1. Menos 4, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Isso aqui é igual a 3. Quando x for igual a 1, tem-se uma imagem igual a 3. Beleza? Agora vem comigo. Me dá o f de 2. Atenção aqui agora, hein? 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Se ele lhe perguntar o que é isso aqui, isso é para matemática uma indeterminação. Até agora, cara, ia tudo muito bem. Eu aplicava valores para x na função e tinha um y como resposta bem definido. Ó. Aí, de repente, eu aplico na função um valor de x igual a 2. Cara, e não tenho resposta. Então, a função, naquele momento ali, entrou em colapso. Mas quer ver? Se eu aplicar um x igual a 3, por exemplo, 3 ao quadrado, 4, ou 5, né? Menos 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 4, 5. 3 menos 2, 1. Opa! Então, para x igual a 3, a imagem é 5. Então, entenda uma coisa. Para x igual a menos 1, tem imagem. Para x igual a 0, tem imagem. Para x igual a 1, tem imagem. Para x igual a 2, não tem imagem definida. Depois passa a ter imagem de novo. Então a função entrou em colapso naquele momento ali em x igual a 2. Mas pera um pouquinho. Eu não posso jogar fora o modelo se o meu único problema, cara, é ali em x igual a 2. O que eu vou fazer então? Se a função não me dá uma imagem para x igual a 2, eu vou sugerir uma imagem para x igual a 2. Aí entra a ideia do limite. Então, eu não posso falar para você que f de 2 vale tanto, nada. Mas eu posso buscar na função uma tendência de imagem para x igual a 2. E como seria esse gráfico aí? Assim, ó. Ó, essa função, ela é bonitinha, ó, em todo o seu domínio.
Só que para x igual a 2, ó, eu não tenho uma imagem. Então essa função, ela tem um buraco exatamente lá em x igual a 2. Para qualquer valor de x que não seja 2, ó, para x igual a 1, a imagem aqui, ó, é igual a 3, ó. Aí, tá vendo? É definido. Para x igual a 3, a imagem aqui é igual a 5. Tudo bem? Então, eu não tenho imagem para x igual a 2. Se eu não tenho imagem, para não jogar fora o meu modelo, porque às vezes você criou um modelo para relacionar duas grandezas, porra, e ele só deu problema naquele momento ali. Então você pode resolver como? Pô, eu não te dou uma imagem para x igual a 2, mas eu posso verificar se existe uma tendência. Aí entra a ideia de limite. Então, limite é uma tendência. Quer ver? Vem cá comigo rapidinho. Vamos fazer aqui, ó. Então, para x igual a 2, aqui eu tenho uma indeterminação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um valor próximo de 2 pela direita e um valor próximo de 2 pela esquerda. Vou pegar um valor próximo de 2 pela direita, aqui, ó, pela esquerda, tipo 1,9999. E aqui 2,0001. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar cada valor desse aí na minha função e ver o que vai acontecer. Aí eu vou dar pause, pega sua maquininha e faz isso também. Felipe, eu já fiz, ó, aqui. O que eu fiz então? Para x igual a 2, não tem imagem. Eu tenho uma indeterminação. Então, para x igual a 2, eu não tenho imagem definida. O que eu faço então? Eu vou pegar um x próximo de 2 à esquerda, menor que 2, e próximo à direita, maior que 2. Quando eu aplico esses valores, ou seja, quando eu calculo os limites laterais, ó, para x igual a 1,99999, obter uma imagem 3,99999. Quando eu aplico o x um pouquinho maior que 2, 2,00001, a imagem 4,0001. Então, espera um pouquinho, cara. Para x igual a 2, a imagem é indeterminada. Mas quando eu me aproximo de x igual a 2, se eu colocasse aqui o x igual a 1,9999999999999, para você, essa imagem aqui tenderia para qual valor? Para 4. Então entenda que, olha que loucura que é isso aí, cara. Embora para x igual a 2 não tenha imagem, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda e pela direita e aplico na função, as imagens que eu encontro convergem para um valor comum, que é igual a 4. Então, se os limites laterais convergem, preste atenção. Aí eu vou escrever assim, quer ver, ó? Se o limite da minha função para x tendendo a 2 pela esquerda é igual ao limite da minha função para x tendendo a 2 pela direita, então se os limites laterais convergem, resolvi meu problema. Meu velho, eu posso até te contar a história agora. Meu velho, para x igual a 2, a função não me dá uma imagem. Mas, bicho, para x tendendo a 2, a imagem tende a quanto? A 4. Então, se eu aplicar aqui um valor ainda mais próximo de 2, acrescentar aqui 9 e aqui zeros e 1 aqui, eu ainda mais perto de 4 vou chegar. Ou seja, entenda que não existe a imagem, o gráfico ali ele está furado em x igual a 2. Mas para x tendendo a 2, a imagem tende a 4. Então, ó, os limites laterais convergem, tendem para o mesmo valor. Então, a função possui o limite. O limite
absoluta ou global da função, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, como seria esse gráfico aí? Assim, ó. Ó. Aqui o gráfico. X igual a 2, tem um buraco aqui. E aqui é igual a 4. Tá vendo? Eu não estou te falando que o f de 2 é igual a 4. Não, porra. Para x igual a 2, não tem imagem definida. Mas quando x se aproximar de 2 pela esquerda ou pela direita, se eu pegar aqui 1,99999,2,000001, eu vou ter uma imagem que vai se aproximar do 4. Então, enquanto x tende a 2, a imagem tende a quanto? A 4. Tá ok? Então, existe o limite. Vamos lá. No caso do seu gráfico lá, vão comigo, deu pause aqui. Então, o que é o limite? Entenda isso. O que é o limite? O limite é para atenuar uma frustração. Eu fui numa função e busquei entender o valor de uma imagem para um x qualquer. E a função não me deu uma resposta, me deu uma indeterminação. Então, se eu não tenho um valor definido, qual é a tendência dessa função? Para x igual a 2 não tem imagem. Mas quando x se aproximar de 2, a imagem tende a um valor comum a 4. Então aí existe o limite. Tá ok? Então o limite só existe se os limites laterais convergem para o mesmo valor. Senão a função é completamente louca. Então essa função não é tão louca assim. Essa função não me dá um y para x igual a 2. Mas pelo menos existe uma tendência única para os limites laterais de ser igual a 4. Ok? Então, eu escrevo assim, ó, o limite dessa função quando x tende a 2, uma vez que os limites laterais convergem, então o limite global, o absoluto, existe. É igual a 4. Eu não estou te falando que o f de 2 é igual a 4. Eu estou lhe falando que para x tendendo a 2, a imagem tende a 4. Espera um pouquinho. Felipe, você quer chegar aqui, né? Eu quis só te falar o que vai rolar daqui a 2, 3 semanas. Claro, nós vamos voltar a discutir isso com mais calma. Eu vou te ensinar a usar 2, 3 softwares para você enxergar isso aí. Porra, estou enxergando essa porra todinha. Mas para agora, vamos responder isso aqui. O que está acontecendo com a função ali no seu ponto, em sua região de indeterminação? Cara, essa função entrou em colapso. Essa função não é contínua, até porque eu não consigo traçar o seu gráfico sem tirar o lápis do papel. Ó, vamos traçar o gráfico da função? Vamos. Opa, tirei o lápis do papel, já não é contínuo. Então essa função, ela abriu ali em x igual a a. Vamos lá? Primeiro, o f de a não existe. Não existe nenhum ponto do gráfico definido com valor de abscissa de x igual a a. Então, o f de a não existe. Não tem nenhum ponto fechado em a. Mas vamos comigo. Dá para sacar aqui que o limite dessa função, quando x tende a a pela esquerda, aí você pega um valor à esquerda de a, menor que a, e vai buscar a sua imagem lá no gráfico. Então, se eu pegar um valor aqui à esquerda de A e for buscar a sua imagem vai estar ali, ó, lá em cima. Ó. Então, quando eu me aproximo de A pela esquerda, a imagem tende a ser igual a quanto? C. O limite da minha função quando x tende a a pela direita, agora, para x igual a não tem mágico, mas para x dei um passinho à frente aqui, ó. Então eu vou me aproximar de a pela direita. Para um valor de x um pouco maior que a, eu vou encontrar o gráfico da função aqui, ó. Tá vendo? Então, para x se aproximando de a pela direita,
a imagem se aproxima desse valor aqui, ó, que é B. Então, nesse gráfico aqui, para x igual a não tem imagem. Então, não existe o f de A. Quando x se aproxima de A pela direita, a imagem tende a um valor. Quando x se aproxima de A pela esquerda, tende a outro valor. Então, pera um pouquinho, essa função, meu irmão, não dá para aproveitar nada dela ali. Tipo, não existe uma imagem para x igual a A e não existe uma tendência única quando x tende a A. Resultado, se alguém perguntar, Eduardo, então qual é essa função? O seu limite quando x tende a A em absoluto, ou de forma global. Não existe o limite. Então, só existe o limite da função para um x tendendo a um valor qualquer quando os limites laterais convergem para um ponto. Vamos fazer mais um gráfico, vamos lá. Quer ver? Olha só. Esse aqui. Ó. Aqui, ó. Vamos escrever aqui. Esse é o meu gráfico, ó, Felipe. Esse aqui, ó. É uma função crescente, filé. Opa, pontinho fechado ali. Esse gráfico abriu lá em x igual a A. Beleza? Então vem comigo. O f de A é definido? Claro que é. Se eu pegasse nessa função e aplicasse para x valor igual a A, olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto me fala que para x igual a A tem-se uma imagem igual a B. Isso aqui é definido, ó. Definido. Agora vem cá. Qual é o limite dessa função quando x tende a A pela esquerda? Quando x tende a A pela esquerda, ó, quando eu estou pertinho de A pela esquerda, aqui, ó, eu vou buscar o gráfico da função, ele está aqui, tá vendo? Ó? Então, quando x tende a A pela esquerda, eu busco o gráfico, o limite qual que é? C. O limite, quando x da função, quando x tende a A pela direita, ó, para um valor de x agora tendendo a A pela direita, um valor um pouco maior que A. Não A, um pouco maior que A. A direita de A. Quando eu vou buscar o gráfico da função, ele está aqui, cara, ó. É D. Espera um pouquinho. Os limites laterais convergem ou divergem? Divergem. Então, essa função aí, ó, essa função, ela possui uma imagem definida para x igual a A, mas o seu limite para x tendendo a A em absoluto não existe. Porque ali em x igual a A, na vizinhança, as imagens divergiram. Fazer outro. Dois, 5, 7. Vamos lá? X, Y. Vamos responder? Primeiro, quanto vale o f de 2? F de 2, valor definido, ó. Vale quanto? 5. Só que a função ali em 2, ela abre, né? É descontínuo ali. Então vem cá. Qual é o limite da minha função quando x tende a 2 pela direita? Quando x tende a 2 pela direita, ó, quando eu me aproximo de 2 pela direita,
tipo 2,000001. Na hora que eu pego a imagem, ó, tende a ser igual a quanto? 7. Qual que é o limite da minha função quando x tende a 2 pela esquerda? Quando x tende a 2 pela esquerda, 1,999999. Quando eu vou buscar a imagem, no gráfico está aqui, ó, 5. Essa função, para x igual a 2, tem um valor definido. Agora, para x tendendo a 2, na hora que eu me aproximo de 2, as imagens divergem. Então, se eu me perguntar qual que é o limite da função quando x tende a 2 em absoluto, não existe. Então, não confunda, cara, limite lateral, sempre vai existir os laterais. Basta saber se os laterais convergem para um valor ou divergem. Se os laterais divergem, então o limite daquela função para aquele valor de x em absoluto ou global não vai existir. Vamos para o último. Vamos para o último, quer ver? Aqui, vamos lá. Vamos fazer aí? Vão comigo. Primeiro, quanto vale o f de 5? Existe uma imagem definida para x igual a 5? Existe. F de 5 igual a quanto, hein? 3. Beleza. Só que a função ali em x igual a 5, ó, a função abriu. Entrou em colapso ali. Mas será que existe um limite para ela? Qual que é o limite da minha função quando x tende a 5 pela direita? Vou colocar aqui, quer ver? Qual que é o limite da minha função quando x tende a 5 pela direita? Quando x tende a 5 pela direita, ó, 5,000001, a imagem tende a ser igual a quanto? 10. O limite da minha função, quando x tende a 5 pela esquerda, 4,999999. Opa, a imagem também tende a 10, ó. Então, enquanto eu me aproximo de x pelas laterais, a imagem tende a um valor comum, que é 10, ó. Então, os limites laterais convergem. Então, se ele me perguntar qual o limite da minha função quando x tende a 10, a 5, né, perdão, ele existe e é igual a quanto? E é igual a 10. Então, presta atenção. Qual que é o conceito? Ó, qual que é o conceito? Já no conceito, hein, bicho? Já no conceito. O limite de f de x com x tendendo a A existe se e somente se dois pontos. O limite da função para x tendendo a A pela esquerda for igual ao limite da função para x tendendo a A pela direita. Se os limites laterais convergem para um ponto, então a função possui um limite para x tendendo aquele valor, o que não tem a ver com o valor numérico da função para aquele valor de x. Então, ó, nem sempre o f de A é igual ao limite da função para x tendendo a A. Me dá um exemplo prático disso aí. Fácil, quer ver? Vamos num restaurante. Nesse restaurante, eu pago R$20 para cada quilo de comida.
Ou melhor, R$ 20 para cada 100 gramas de comida. Então, pesa seu prato lá, 100 gramas, paga 20. 150 gramas, paga 30. Só que quem comer 1 quilo, promoção do dia, pesou 1 quilo, paga R$ 5. Como seria esse gráfico? Ó, esse gráfico. Valor, ó, valor a ser pago por quilograma de comida. Vamos lá. Ó, esse gráfico. Põe o prato na balança, pesou 100 gramas, 200 gramas, vai pagando. Paga, 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 paga. Se pesar 1 quilo, aí eu pago R$ 5. A partir daí, eu vou seguir a mesma função, né, isso aí, que definiria o quanto eu pago por quantidade de massa. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, haverão funções aí para frente, as funções quociente, as funções dadas por várias sentenças, que vão exigir de você uma análise. Então, para que serve o limite? A função não me dá uma imagem definida para um x qualquer, eu vou então buscar um limite para suprir essa carência, né, de conhecer pelo menos para quanto tende essa imagem aí. Tá ok? Agora eu vou fazer um podcastzinho daquela questão que você me mandou. Aí você vai só acompanhando o que eu falo lá. Um abraço, Felipe.